O reino dos céus, a rede e o evangelho do Senhor Jesus. O primeiro livro, o Novo Testamento, Mateus, capítulo 4, já descreve ali o texto que o Senhor Jesus, andando próximo ao mar da Galileia, encontrou ali homens pescando e os chamou, os convidou, né? Vinde, segue-me. E eles abandonavam as seus pertences ali e seguiam o mestre. Nos diz ali no verso 21 que o Senhor Jesus, se adiantando dali, logo mais adiante, né, caminhando junto ao mar da Galileia, ele encontrou a Tiago e João, que eram dois irmãos que estavam junto com seu pai, consertando as redes no barco. E o Senhor Jesus se aproxima e diz para eles: venham, sigam-me. E aqui nos diz o texto assim: e deixando eles imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E aí Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades e moléstia entre o povo. Então aqui nós vemos que um paralelo, digamos assim, né? Do Senhor Jesus vindo pregando o arrependimento, porque o reino dos céus está entre vós. Então ele dizia no verso 17: arrependei-vos. Nós entendemos logo, né? Arrepender da nossa natureza pecaminosa, para nós seguirmos a Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E agora vemos ali, ele chamou as pessoas, os pescadores, e eles, nesse último caso, dois irmãos, deixaram o seu pai, deixaram o barco e as redes que eles estavam consertando e seguiram prontamente. Seguiram ao Mestre, o Senhor Jesus, que pregava o Evangelho, curando e fazendo milagres, operando segundo a vontade do Pai. Aqui nós vemos, como já disse no início, o reino de Deus, a rede de pesca e o Evangelho de Cristo. Aí nós vemos que na vida do ser humano hoje tem algum paralelo para nós fazermos com esse acontecimento. Claro que aqui está a base, aqui está o fundamento, aqui está a rocha para a nossa vida espiritual, para a nossa casa, né, que é a vida espiritual em Deus. A nossa rocha é Cristo. E aqui nós temos para observarmos a palavra de Deus, sermos comparados como o servo prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, escavou fundo até encontrar a camada rochosa, bem sólida e firme. Ali ele edificou e iniciou os pilares da sua construção. Então esse teve base sólida, profunda, teve estrutura firme. Assim a nossa vida espiritual, quando nós buscamos, né, além de congregar, de buscar o batismo, crer na mensagem do Evangelho, do Reino de Deus, buscarmos então congregar, cultuarmos junto, adorarmos a Deus, aprendendo, ouvindo e aprendendo a sua palavra. Isto vai nos dar uma fé bem esclarecida, uma fé bem estruturada, bem sólida, e é isto que edifica a nossa casa na rocha, é através da palavra de Deus, que nos aponta um novo e vivo caminho, que é o Senhor Jesus Cristo e a sua obra redentora lá no Calvário, onde ele se entregou, ele, a sua vida santa, por todos nós pecadores. Agora então, por isso eu fiz esse paralelo aqui com o reino de Deus, a rede de pesca e o Evangelho de Cristo, que aconteceu aqui em Mateus capítulo 4, na chamada dos primeiros discípulos, que abandonavam tudo e seguiam o Salvador, o Senhor Jesus. Hoje, muitos momentos e circunstâncias de nossas vidas, temos que abandonar, temos que nos submeter a abandonar certas coisas, certos hábitos, certas dependências de alguma coisa, né, que nos apegamos. Isso é natural do ser humano na vida terrena, que nós, vindos do pó da terra, nós facilmente nos apegamos, nos inclinamos e nos apegamos às coisas terrenas, que são
as quais são transitórias, são passageiras. E por isso, nos diz o texto lá em 2 Coríntios 4,18, o apóstolo Paulo, sabiamente, com a revelação do Espírito Santo e sabedoria, ele diz que não atentemos nós para as coisas aparentes, visíveis, porque estas são temporais, mas atentemo nós para as coisas invisíveis, isto é, para todas aquelas que o Senhor Deus, nosso Pai, prometeu através da sua palavra. Nós não estamos vendo, mas estamos crendo e esperando que as promessas do Senhor, todas elas no seu devido tempo, se cumprirão. Então, atentemos para as coisas invisíveis, porque essas coisas visíveis nos chamam a atenção, brilham muitas vezes aos nossos olhos, nos atraem e muitas delas nos prendem. Aí volta o texto na sua aplicação prática na nossa vida espiritual, na nossa fé. Muitas vezes temos que abandonar o barco, abandonar o nosso pai, a nossa família, abandonar as redes que estávamos consertando. E por que não aproveitar o gancho e salientarmos, que hoje uma das redes que nos prendem bastante, se facilitarmos, se vacilarmos, deixarmos nos envolver, é as redes sociais que nos prendem muito, ocupando bastante o nosso tempo, uma boa parte do dia, muitas vezes, ainda que muitas vezes é a trabalho, muitas vezes é estudando, muitas vezes é pesquisando, aprendendo, tirando dúvidas, questões interessantes. Agora, é ruim, é negativo, é difícil a situação de quem se envolve bastante tempo nas redes sociais e não tira proveito, fica gastando tempo, passando tempo, ocupando ali, procurando coisas que não vai dar em nada, que não vai trazer bom resultado, que não vai trazer bons frutos. Então, esta é uma das aplicações que se assemelha às redes que nos prendem hoje, em grande parte, sejamos francos, leais com nós mesmos. As redes sociais nos prendem muito do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa concentração, da nossa mentalidade, enquanto os textos que citei antes, para nós atentarmos para as coisas invisíveis, então é as promessas de Deus, da sua palavra. Enquanto o mesmo apóstolo, ele deixou a mensagem aos Colossenses capítulo 3, quando ele diz: buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Cristo, ressurreto, glorioso, está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele, que em sacrifício santo deu sua vida lá no Calvário por nós pecadores, tornou a ressurgir dentre os mortos, ressuscitou e agora em um corpo glorificado voltou ao Pai, voltou aos céus, mas de lá ele intercede por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão. E agora o texto citado agora, aos Colossenses capítulo 3, o apóstolo diz: buscai as coisas que são lá de cima, pensai nas coisas do alto, lá de cima. Quer dizer, as coisas que o Senhor fez, as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, as coisas que o Senhor prometeu e estão na sua palavra. Isto faz parte da fé consistente, fé genuína, verdadeira, estruturada na palavra. Isto é um dos itens importantíssimos na vida do servo, da serva de Deus, na vida do cristão, que procura observar a sua palavra, para então, observando, buscando praticar, vai se cumprir um texto repetido muitas vezes, que está em Mateus 7,24, que o Senhor Jesus disse: a quem compararei, a quem vou assemelhar aquele homem que observa a minha palavra? Isto é o Evangelho. Ele disse assim: compará-lo-ei ao servo prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E é isto que eu estou, com a misericórdia do Senhor, seu Santo Espírito, buscando em sua palavra, edificar, estar edificado, a minha vida espiritual, a minha fé, estar edificado sobre a rocha, através da palavra de Deus, em Cristo Jesus.
Então, para isso são muitos, não vou dizer ingredientes, muitos itens que são importantíssimos, relevantes, para que venha tudo associando-se, né, num conjunto, venha contribuir para que nós edifiquemos a nossa casa na rocha, que é Cristo Jesus. Isso se refere à nossa vida espiritual, o entendimento, a nossa fé, para que nós sejamos bem-aventurados quando o Senhor Jesus Cristo voltar buscar o seu povo, não uma denominação, não uma placa, uma crença, mas todos aqueles que creram nele, na sua obra redentora do Calvário. A estes ele denomina pela sua palavra, e o apóstolo diz que o Senhor Jesus vem buscar um povo seu, um povo zeloso, um povo especial. Quer dizer, esse povo fazem parte de todos aqueles que foram separados, que buscaram, que se empenharam, e a cada dia renunciando a si mesmo, tomando a sua cruz, como está em Lucas 9:23. Então, nesse empenho, nessa dedicação, nesse esforço, com a graça, a misericórdia do Salvador, o Senhor Jesus, eles buscam cada manhã, cada dia, renunciar a si mesmo, os desejos, as concupiscências da carne, renunciar a si mesmo, tomar sobre si a cruz e seguir o Mestre, o Salvador, o Senhor Jesus. Então, observando a palavra na sua prática, se empenhando por obedecê-la, então nós estamos fazendo aquilo que o Senhor Jesus falou, Mateus 7:24. Compará-lo-ei ao servo prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, vieram as cheias dos rios, e a tempestade, e o vendaval, enfim. E a casa permaneceu. A casa não caiu, não foi varrida para longe. Ela permaneceu porque estava firmada na rocha. Então, esta é a mensagem, esta é a palavra. E são muitos itens importantíssimos que corroboram, que contribuem. É um conjunto de vários quesitos, né? Então são vários fatores que contribuem para que nós estejamos com a casa, com a nossa vida espiritual, a nossa fé firmada na rocha, que é o próprio Senhor Jesus. E isto nós aprendemos, compreendemos através da santa palavra de Deus. Vamos refletir um pouquinho, comparando então o reino de Deus, o reino dos céus, a rede de pesca e o Evangelho de Cristo. Como é importante, maravilhoso nós refletirmos na palavra e observarmos o grandioso, sublime amor de Deus, o Criador, por suas criaturas, enviando um recurso, um escape, uma saída, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que se deu a si mesmo por nós em resgate, para nos levar de volta para Deus, para nos justificar, nos perdoar, nos redimir e tornar para Ele um povo especial. Então, sobre a rede. Senhor bom Deus, que grande alegria estou sentindo dentro do meu coração. Tu és a fonte que matou a minha sede, tu és a rede que me levantou do chão. Tu és a fonte que matou a minha sede, tu és a rede que me levantou do chão. Rede bendita, fonte sagrada, rede armada para qualquer pecador. Quem desejar repousar sobre esta rede, matar a sede nesta fonte de amor. Senhor bom Deus, aceita meus louvores, louvar-te-ei de todo o coração. Aguardarei, ó Deus Santo, teu rebato, me inclinarei junto a ti lá em Sião. Aguardarei, ó
Ó Deus Santo, teu rebato, me inclinarei junto a ti lá em Sião. Rede bendita, fonte sagrada, rede armada para qualquer pecador. Quem desejar repousar sobre esta rede, matar a sede nesta fonte de amor.